Então, continuando a análise do Estatuto da Criança e do Adolescente, no livro 1, parte geral, título 1 das disposições preliminares, vamos tratar agora do artigo 4º. E esse artigo 4 é de suma importância por tratar aí da absoluta prioridade, ao atendimento da criança e do adolescente. Então, vamos dar uma lida aí no artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, o artigo 4º está tratando sobre a absoluta prioridade. Vamos dar uma lida atenta aí ao artigo 4º. É dever, já começa o artigo com o enunciado dever, no sentido de obrigação de quem? Da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Então, toda a coletividade aí, incluindo o poder público, tem o dever de o que? Assegurar, ou seja, garantir com absoluta prioridade a efetivação dos direitos enunciados, os direitos básicos: a vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Mas o que é a absoluta prioridade para o código aí? A absoluta prioridade ela é basicamente o dever, que recai sobre a família ou sobre o poder público de priorizar o atendimento aos direitos infanto-juvenis. Há essa prioridade, ou seja, deve-se, antes de qualquer outro tipo de pessoa, deve-se a prioridade em relação a esses direitos aí às crianças e os adolescentes. Como assim prioridade absoluta, no caso? Em relação a um adulto e em relação à criança ou adolescente, a prioridade vai ser dada à criança ou adolescente, para estabelecer o quê? Efetivar esses direitos à vida, saúde, alimentação, educação, esporte e etc. O parágrafo único ele trata da garantia de prioridade, dando aí enfoque em alguns temas básicos. Esse parágrafo único ele não é um rol taxativo, ele é um rol exemplificativo de quais seriam as garantias aí dessa prioridade absoluta. Então, a primeira, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Se uma criança ou adolescente estiver necessitando de algum socorro, deve-se prioritariamente dar atendimento àquela criança ou adolescente. Exemplo, em um caso de acidente e várias pessoas estão feridas, a prioridade vai ser dada para aquela criança ou adolescente naquele ambiente. A letra B trata da precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Então, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Sempre que houver algum atendimento, deve-se dar aí precedência, deve-se primeiro atender a criança ou adolescente. Preferência na formulação da execução das políticas sociais e públicas. Ou seja, sempre que for formular alguma política social pública, algum tipo de prioridade deve ser dado aí à criança ou adolescente. No caso, por exemplo, entre construir uma academia para adultos, de lazer, etc., e construir uma creche, vai ser dada aí a preferência para se construir uma creche, já que visa ao atendimento aí da criança ou adolescente. Na letra D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, sempre que o legislador
for elaborar normas orçamentárias, eles sempre vão priorizar a destinação de recursos para essas áreas que vão proteger a criança e o adolescente. Esse caso da linha C e da linha D, em geral, ele é fiscalizado pelo Ministério Público, né, que atua como fiscal da lei e cumprimento aí em relação a essa preferência de formulação e na execução de políticas públicas relacionadas à criança e o adolescente e também na destinação orçamentária aí dos recursos públicos para a proteção da infância e da juventude. Importante ressaltar também que os órgãos filantrópicos, a sociedade civil, as ONGs, todas elas devem atuar na proteção da criança e do adolescente. Então, não apenas o Ministério Público deve atuar como fiscal da lei e exigir o cumprimento aí dessas garantias de prioridade, também órgãos filantrópicos, sociedade civil em geral, a imprensa, as organizações não governamentais também devem buscar aí atender esses direitos e essas garantias aí da criança e do adolescente. Da mesma forma, a Defensoria Pública, que tem se destacado nos últimos anos, também poderia entrar com ações e, evidentemente, buscar proteger a criança e adolescentes em caso de visto aí uma irregularidade. Daí vem a possibilidade, né, da Defensoria Pública, assim como o Ministério Público, ingressar com ação civil pública em casos que considerar aí violar os direitos e a proteção à infância e juventude. Então, esse artigo 4º é básico, trata da absoluta prioridade, sempre que houver aí alguma relação entre uma pessoa comum e uma criança ou adolescente, vai ser dada prioridade para a criança ou adolescente nos casos estabelecidos no parágrafo único, né, receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência no atendimento em serviços públicos, e preferência na formulação e na execução das políticas sociais e públicas, destinação aí dos recursos públicos para áreas de proteção à infância e à juventude.